Olá a todos. Vamos agora ver uma visão geral do nosso módulo 3 da disciplina de Sistemas Computacionais. Nesse módulo, nós vamos estudar os sistemas operacionais. E o nosso objetivo aqui é entender inicialmente o que é um sistema operacional, quais são suas principais funções e os seus principais módulos. Bom, iniciando, a primeira ideia que tem que ficar clara é que o sistema operacional, que eu vou agora abreviar e chamar simplesmente de SO, ele é um software, ele não faz parte do hardware. Só que ele é um software que executa diretamente sobre o hardware do computador. Não existe nenhuma outra camada de software abaixo do sistema operacional, entre o sistema operacional e o hardware. E o sistema operacional justamente provê a base para todas as demais camadas de software acima dele. Ou seja, os programas utilitários, os programas do usuário, todos usam o sistema operacional como uma base para, através do sistema operacional, utilizarem os recursos do hardware. A gente pode elencar dois principais objetivos do sistema operacional. O primeiro é que ele atua como um gerenciador de recursos do hardware. A ideia é que os programas que estão executando, eles querem utilizar o processador, querem utilizar a memória, utilizar os dispositivos de entrada e saída, né? E o sistema operacional justamente faz um gerenciamento para que esses recursos sejam utilizados de maneira controlada e de maneira eficiente pelos vários programas que estão em execução. Uma outra função importante do sistema operacional é que ele vai prover uma interface entre o computador e os programas do usuário, no sentido em que ele vai esconder do programador detalhes do hardware e vai oferecer uma interface facilitada, amigável, para que o programador utilize os recursos do hardware. Então, para isso, o sistema operacional presta serviços para os programas dos usuários. Os programas do usuário podem solicitar serviços ao sistema operacional através do que a gente vai ver é chamado de uma chamada ao sistema, né? E o sistema operacional vai realizar esse serviço para os programas e através desses serviços, perdão, os programas conseguem usar os recursos do hardware de uma maneira muito mais simplificada. Os principais módulos do sistema operacional são os módulos de gerência de processos, gerência de memória, gerência de sistemas de arquivos, gerência de entrada e saída e segurança e proteção. Nós vamos dar uma visão geral sobre os módulos de gerência de processos e gerência de memória, e no módulo 4 da disciplina nós vamos falar bastante sobre entrada e saída. Para começar, a gente está usando o computador porque nós queremos executar os nossos programas. Então, o sistema operacional cria o conceito de processo. O processo é justamente um programa em execução. Eu tenho o meu programa executável, que está num arquivo no disco, e quando eu peço para executar esse meu programa, o sistema operacional cria um processo para representar justamente a execução desse programa. E para cada processo, o sistema operacional associa uma série de informações. Então, todo processo possui uma área, um espaço de endereçamento de memória, que contém áreas de código, onde estão as instruções de máquina do programa, áreas de dados e área de pilha. O processo também tem associado a ele valores, né, dos conteúdos dos registradores do processador. Esses valores representam justamente que conteúdo esses registradores estão recebendo durante a execução do processo. E eu ainda tenho outros recursos associados ao processo, como, por exemplo, uma lista de arquivos abertos e assim por diante. Os sistemas operacionais, eles implementam o mecanismo de multiprogramação.
que é justamente o sistema operacional permitir que vários processos executem concorrentemente no mesmo processador. Supondo que eu estou falando de um processador com um único núcleo, num determinado instante, apenas um processo vai realmente estar executando no processador. Mas eu posso ter vários processos que estão executando de maneira concorrente, no sentido em que, ora, o processador executa um pouco um processo, ora ele executa um pouco outro processo. Assim, com o mecanismo de multiprogramação, a gente não precisa mais esperar que um processo termine completamente para começar a execução de outro programa. Tá certo? Então, é o sistema operacional que vai fazer esse chaveamento de um processo para outro. Isso ele faz através do que a gente chama de uma troca de contexto, né? Contexto são justamente todas as informações sobre a execução daquele processo no momento em que ele está utilizando o processador, e o sistema operacional vai trocar pelo contexto de um outro processo para que o outro processo possa executar utilizando o processador. E esse mecanismo de multiprogramação traz muitas vantagens. Por exemplo, ele permite que a gente então execute vários processos ao mesmo tempo. Esse ao mesmo tempo, entre aspas, porque na verdade os processos estão executando apenas concorrentemente, se eu tenho um único núcleo nesse meu processador. O mecanismo de multiprogramação também permite que, enquanto um processo está realizando uma operação de entrada e saída num dispositivo de entrada e saída, outro processo esteja utilizando o processador. Então, assim, o sistema operacional com o mecanismo de multiprogramação vai permitir que a gente tenha uma maior utilização dos recursos do hardware. Ou seja, eu vou deixar o processador ocioso por menos tempo, eu vou estar utilizando o processador por mais tempo. E a mesma coisa os dispositivos de entrada e saída e os demais recursos do hardware. Para que o sistema operacional implemente o mecanismo de multiprogramação, é necessário que durante a execução de um processo ele passe por vários estados. Os principais estados são: o processo ele está no estado de em execução quando ele está nesse momento usando o processador. As instruções do processo estão sendo executadas pela CPU. O processo está no estado pronto quando ele deseja usar o processador, mas nesse momento o processador está alocado a outro processo. Então ele está pronto para usar o processador, mas não está em execução. E a gente diz que o processo está no estado bloqueado quando esse processo solicitou, por exemplo, uma operação de entrada e saída e ele está aguardando aquela operação de entrada e saída terminar. Então, ele não está, nesse momento, executando no processador, nem está pronto para executar no processador. Ele está no estado de bloqueado ou em espera. Ele está aguardando algum evento, como, por exemplo, o fim de uma operação de entrada e saída. E ao longo da execução, o processo passa por esses três estados várias vezes. Ele pode passar por esses três estados várias vezes. O módulo de gerência de processos do sistema operacional também implementa esse mecanismo de escalonamento de processos. O que é o escalonamento de processos? O escalonador de processos é justamente o módulo que vai selecionar dentre os processos que estão prontos para executar, estão naquele estado de pronto, qual deles vai ser o próximo a ganhar o processador, o próximo a realmente passar para o estado de executando. Existem vários algoritmos de escalonamento diferentes que implementam diferentes políticas. Eu estou listando aqui algumas das principais políticas de escalonamento, mas existem outras. Esses algoritmos de escalonamento, eles podem ser preemptivos ou não preemptivos. O que significa isso? Quando o algoritmo de escalonamento é não preemptivo, assim que o processo ganha
o processador, que ele começa a executar no processador, ele só vai sair do estado em execução quando ele voluntariamente, né, tiver outra atividade para fazer, quando ele for, por exemplo, fazer uma operação de entrada e saída. Então, quando ele voluntariamente realmente sair do estado em execução, aí ele vai fazer uma operação de entrada e saída e passa para o estado de bloqueado. Agora, os algoritmos de escalonamento preemptivos, um processo pode estar no estado em execução, mas o sistema operacional pode resolver tirar aquele processo da CPU para deixar que outro processo que estava no estado pronto execute um pouco na CPU. Então, aquele processo que é preemptado, que é removido da CPU, ele vai para o estado pronto, ficar aguardando para usar a CPU um pouco depois. E dessa maneira, o sistema operacional permite que vários processos fiquem se alternando no uso da CPU. Os sistemas operacionais modernos implementam ainda o mecanismo de multithreading, né? Um processo convencional, do jeito que a gente falou até agora, ele possui uma única thread, ele possui um único fluxo de execução dentro dele. Mas, se o sistema operacional implementa esse mecanismo de multithreading, os processos podem possuir várias threads, vários fluxos de execução dentro dele. Então, eu posso ter uma thread do processo executando um trecho do programa e outra thread executando outro trecho do programa, de forma concorrente, tá certo? Cada thread possui uma área de pilha separada das demais threads daquele processo e possui também valores diferentes para os registradores do processador, porque eles vão estar representando o momento da execução daquela thread. Mas as threads do mesmo processo, elas compartilham as áreas de código e de dados no espaço de endereçamento de memória daquele processo e compartilham outros recursos também. O sistema operacional também possui esse outro módulo de gerência de memória que é muito importante também, que, como o próprio nome diz, gerencia o sistema de memórias do computador, né? A gente falou lá no módulo 1 que um programa, para ser executado, precisa estar carregado na memória do computador, na memória principal do computador. E a gente acabou de ver também que o mecanismo de multiprogramação permite que vários processos sejam executados ao mesmo tempo, sejam executados concorrentemente. Então, a gente precisa que vários processos estejam presentes na memória principal ao mesmo tempo. E a gente vai então precisar justamente de mecanismos de gerência de memória que permitam isso, que o sistema operacional mantenha vários processos na memória ao mesmo tempo. Um mecanismo muito importante é o mecanismo de memória virtual. Esse mecanismo ele é implementado pelo SO, mas com bastante suporte do hardware. Ele é implementado juntamente com algum mecanismo de alocação particionada, por exemplo, paginação, segmentação ou segmentação paginada. E a principal característica do mecanismo de memória virtual é que ele permite a separação entre o espaço de endereçamento lógico, que a gente também chama de espaço de endereçamento virtual do processo, que são todos os endereços que esse processo pode acessar. Ele separa isso da memória física real, aquela memória principal física do hardware. E esse mecanismo de memória virtual nos traz as seguintes vantagens. Primeiro, ele vai permitir que a gente mantenha vários processos na memória ao mesmo tempo. Segundo, ele vai permitir que a gente execute um programa sem que esse programa esteja inteiro na memória física. Apenas partes desse programa podem estar na memória física. E a principal vantagem é que esse mecanismo é transparente para o programador, no sentido em que o programador não vai ter que mudar nada do seu programa para que o mecanismo de memória virtual funcione. Esse mecanismo de memória virtual, ele tira proveito daquele princípio de localidade que nós vimos no módulo 1, né, que diz que nem
todo o espaço de endereçamento do processo é acessado a todo momento. Então, o mecanismo de memória virtual vai manter o espaço de endereçamento de memória completo do processo, aquele espaço de endereçamento lógico, vai manter numa memória virtual que é alocada no disco e vai trazer para a memória física apenas algumas partes desse espaço de endereçamento. E quais partes a gente vai trazer? Aquelas que estão sendo utilizadas no momento. Daí que eu tiro proveito do princípio de localidade. O mecanismo de memória virtual com paginação funciona então da seguinte maneira: o espaço de endereçamento virtual do processo é dividido em partes de tamanho fixo, que eu chamo de páginas. A memória física é vista como também estando dividida em partes do mesmo tamanho, que a gente vai chamar de frames ou molduras de página. E as transferências de partes do processo entre a memória virtual lá no disco e a memória física vai ser sempre feita em páginas inteiras. Eu vou sempre trazer uma página inteira ou retirar uma página inteira. E durante a execução do processo, toda vez que ele pedir para acessar uma instrução ou um dado, ele vai fornecer um endereço lógico, um endereço virtual. E o sistema operacional, com suporte do hardware, vai traduzir esse endereço lógico no endereço físico, de aonde realmente na memória física aquela instrução ou aquele dado se encontra. E essa tradução é feita usando uma estrutura chamada tabela de páginas, que a gente já vai falar. Se acontecer desse endereço lógico não estar presente na memória física, o sistema operacional vai cuidar de trazer a página que contém esse endereço da memória virtual para a memória física. Então, essa figura aqui, ela ilustra o mecanismo de tradução do endereço lógico, endereço virtual, no endereço físico, endereço real. Então, o endereço lógico é o endereço que o processo gera, dizendo quero acessar a instrução ou o dado que se encontra nesse endereço. A partir desse endereço lógico, a gente consegue extrair duas informações. Qual é a página em que aquele endereço se encontra e qual é a posição dentro dessa página, que a gente chama aqui de deslocamento dentro da página. Para cada processo, o sistema operacional vai manter uma estrutura chamada tabela de páginas. Essa tabela possui uma posição para cada página daquele processo, e nessa posição a gente vai ter um bit, chamado de bit de presença, que indica se aquela página do espaço de endereçamento lógico do processo está presente na memória física ou não. E caso aquela página esteja presente na memória física, em qual frame ela está presente? Isso é representado no campo número do frame da tabela de páginas. E usando esse número do frame, a gente constrói o endereço físico no qual aquela informação, aquela instrução ou dado se encontra na memória principal, na memória física, juntando o número do frame e o deslocamento dentro do frame, que é exatamente igual ao deslocamento dentro da página, dado que páginas e frames têm o mesmo tamanho. Então, isso é dessa maneira como é feito o mapeamento do endereço lógico no endereço físico. Esse mecanismo de memória virtual, ele pode ser bastante custoso, porque a cada instrução ou dado que o processo pede para acessar, essa tradução de endereço virtual em real precisa ser realizada. Por isso, o hardware oferece bastante suporte ao sistema operacional para implementar o mecanismo de memória virtual com paginação. Por exemplo, o hardware oferece, uma unidade de gerenciamento de memória, que é chamada de MMU, Memory Management Unit, que é um componente do hardware que justamente dá suporte ao mecanismo de memória virtual e faz essa tradução do endereço virtual em endereço físico.
E o hardware também oferece um buffer chamado de TLB, Translation Look-Aside Buffer. É uma pequena memória em hardware que é usada justamente para acelerar essa tradução do endereço lógico em endereço físico. E essa pequena memória vai conter algumas informações da tabela de páginas, para que a gente obtenha essas informações mais rapidamente. Bom, pessoal, essa foi uma visão geral desse módulo 3. Bons estudos para vocês!